se eu fosse jornalista na década de 1970, quando Cabo Verde era uma província paupérrima do Império Português do Ultramar? E se eu fosse testemunha da rapina do continente africano pelos seus senhores coloniais? O que é que significaria para mim liberdade de expressão e qual seria a minha prioridade nesse domínio? Seria estabelecer o direito à expressão individual ou lutar pelo direito à afirmação das populações que foram política, económica e culturalmente marginalizadas pelo processo colonial? Ainda que isso significasse calar a minha voz como indivíduo, ainda que isso significasse aceitar uma única corporação como força política dirigente da sociedade cabo-verdiana, o que significaria, em 1970, pensar pela minha própria cabeça? Portanto, esta é a minha mãe, este é o meu tio Manecas. Mais ou menos uns meses antes de fugir para o mato da Guiné-Bissau para ir para a guerrilha. Integrou-se no PGC. A minha mãe, entretanto, casou-se pouco tempo depois com o meu pai, que era talvez, não sei o que é que se chamava, coordenador da célula do PGC em Portugal. O nacionalismo parecia a norma. Aqui em Cabo Verde, precisamente nessa época, em 75, estava todo mundo radicalizado numa narrativa nacionalista e etc. Em Portugal, ela era uma coisa de família. Era uma cultura profundamente, quase calada de família. E as crianças eram incluídas nessa cultura. E uma vez aconteceu uma coisa gira. Nós fomos para Estoril. E aquilo, por alguma razão, impressionou-me. Eu achei lindíssimo. Estoril era sei lá, Jardim do Casino, não me lembro muito bem. A primeira coisa que eu perguntei à minha mãe aqui é que é Cabo Verde. Eu tinha 3 anos. E eu acho que isto explica a forma como eu sempre romantizei Cabo Verde. E eu romantizava Cabo Verde porque a família romantizava Cabo Verde. Aqui está o meu pai, João Batista, poeta, menino de São Vicente. Meu pai. Minha mãe, Feliz Bela, a Dona Bela. Nasceu em Angola. Da minha avó negra e do meu avô português. Meu pai foi muito jovem para Angola, de São Vicente. Era uma situação difícil, na altura, as fomes e não sei o quê. E então ele resolveu ir para Angola, porque o meu avô, pai do meu pai, também tinha ido para Angola. Mas pouco tempo depois ele morreu. E aquele amigo dele, o compadre dele, contou à família que o meu avô morreu de nostalgia. Saudades da família, não aguentou. E o meu pai, como era poeta, dizia isso a toda a gente. O Estado, em primeiro lugar, e aqueles que representam o Estado, em primeiro lugar. Ulisses Correia Silva torna-se no 5º primeiro-ministro de Cabo Verde, desde 1975, depois de Pedro Pires, Carlos Veiga, Gualberto Rosário e José Maria Neves. José Ulisses Correia Silva é presidente do MPD desde junho de 2013, tendo levado o partido à vitória nas eleições legislativas de 20 de março. A cerimónia de posse de Ulisses Correia Silva como primeiro-ministro e o resto do elenco. Canhão de Boca. Bem-vindos ao Canhão de Boca. Temos connosco, nesta edição, Amélia Araújo e Rosário da Luz. As suas lutas são próprias de cada tempo, mas são, na sua essência, lutas comuns. Amélia Araújo, uma das vozes da Rádio Libertação, que deu corpo à luta de libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde entre 1964 e 1973. E Rosário da Luz, uma das vozes que incorpora a informação crítica como luta de desconstrução contemporânea em Cabo Verde.
canta bem mais. Este canta bem mais. Basta viver. Para parar a moçada, para defender aquele que é de bom. A esperança que um dia bota acaba aqui. A esperança que um dia está embora. Este canta bem mais. Basta viver. Este canta bem mais. Basta viver. Amélia Araújo, filha de mãe angolana, pai cabo-verdiano, uma das figuras centrais da luta de libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde. O seu protagonismo na Rádio Libertação fez dela a voz do canhão de boca da luta. Conhecida por Maria Turra pelas tropas colonialistas, deu um contributo reconhecido na difusão dos ideais de luta, mobilização para a causa independentista, comunicação com os territórios da Guiné e Cabo Verde e chamada à razão dos soldados lusos em nome de uma causa injusta e perdida. Amélia Araújo, quando é que foi o despertar da consciência política? Olha, foi em Angola. Angola foi uma colónia povoamento, não é? Então havia muitos colonos portugueses lá e maltratavam os angolanos. Depois, quando eu fui para a escola, para me matricular na primeira classe, cheguei lá à escola toda bem arranjadinha, apesar de sermos uma família modesta. Quando eu entrei, eu vi à volta da sala, que era uma sala enorme, muitos meninos sujos, rotos, descalços, a tentarem matricular-se também. Por acaso chamaram-me a mim primeiro e eu fui responder. E o senhor perguntou-me: a menina fala português ou crioulo? Oh, desculpe, fala português ou quimbundo? Perguntou-me: come na mesa ou no chão? Dorme na esteira ou na cama? Quando ele acabou de fazer essas perguntas, eu voltei para a minha tia, que ia comigo, e disse-lhe: eu aqui nesta escola não fico. Essas coisas marcam, porque eu vi que aqueles meninos todos que estavam à minha volta não tinham hipótese nenhuma de se matricular, porque a política do obscurantismo é que beneficiava o colonialismo português. Essa memória acompanhou-a durante muitos anos. Viaja mais tarde para Lisboa e depara-se com a proposta da fuga, a famosa Fuga dos 50, em 1961, onde um grupo de estudantes das então colónias do Portugal salazarista foge rumo aos respectivos países para lutar pela independência das colónias. Como é que reagiu a essa proposta de fuga? Eu disse: claro que estou. Ainda bem que cheguei no momento certo e na hora certa, para não ficar de fora. Mas vou com uma condição: de poder participar nessa luta. Ok. E assim foi. Depois fomos preparando as coisas e fugimos. Quando chega a Conakry, em 1964, é indigitada para trabalhar no secretariado e na Rádio Libertação. Assume, então, a difusão dos ideais do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, e torna-se uma das vozes da libertação.
Após algumas emissões experimentais em 1964, foram dados passos muito importantes para a criação da Rádio Libertação em 67. Estes serviços de radiodifusão quebraram o monopólio da informação que era exercida pela força colonial. Muitos dos seus camaradas colaboraram enquanto técnicos, locutores e produtores da rádio. São os casos de Agnelo Regala ou Lissa Nafayongué, mas houve outros pioneiros que estiveram consigo desde a primeira hora no projeto da rádio, como Joaquim Landim, Zeca Martins ou Armando Jassy. Com alguns destes seus camaradas, viajou na altura para a então União Soviética. Em 66, fui enviada para Moscou com mais 3 camaradas da Guiné para irmos fazer um estágio de rádio, porque Cabral achava que nós tínhamos que criar a nossa rádio para dar resposta à rádio Guiné, da Guiné Melhor, de Spínola. Voltamos com um pequeno emissor que os soviéticos na altura, né, nos deram, e um caminhão que era estúdio também, onde gravávamos. Como é que foram as primeiras emissões? As primeiras emissões foram emissões experimentais, né? Porque nós tínhamos a rádio soviética que não tinha potência suficiente para chegar a todas as regiões da Guiné e muito menos a Cabo Verde. Então eram palavras de ordem do partido com música de Cabo Verde, música de Guiné, não passava disso 15 minutos, meia hora. Depois, a partir de 1967, começamos a fazer programas a sério, com equipamentos mais modernos, que eram modernos naquela altura, e as emissões passaram a ser emissões de meia hora, todos os dias. E havia aos sábados um programa que era um programa infantil para os meninos, que era feito pela Escola Piloto. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Soldado português. No passado dia 3 de fevereiro, no decurso de um combate em Bissássima, as nossas forças fizeram prisioneiros 3 dos teus companheiros, um soldado, um cabo e um alferes. 3 jovens que, como tu, foram mandados para a nossa terra para morrerem. 3 jovens que já não morrerão na guerra criminosa dos colonialistas portugueses, porque foram feitos prisioneiros pelos nossos combatentes. Nós não lutamos contra o povo português, contra indivíduos portugueses ou famílias portuguesas. Pegamos em armas para liquidarmos na nossa terra a dominação colonial portuguesa, que nunca confundimos com o povo de Portugal. Ouviram o programa do soldado português. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar, o soldadinho não volta do outro lado do mar. Nos dias da rádio fez vários programas como Me Pidi Palavra, Nossa Vida e a Nossa Luta, comunicados de guerra e blufo. Aquele que ouvimos foi um dos programas que se chamava Programa do Soldado Português. Por que este nome e do que tratava este programa? Tinha por objetivo chamar à consciência
dos soldados portugueses para a guerra injusta que estavam a fazer. Portanto, estavam a sacrificar-se, a morrer, por nada, por um capricho do colonialismo português. Tínhamos os jornais portugueses que traziam a lista dos mortos na Guiné e a gente lia a lista para eles ouvirem. Era também um bocado psicológico, não é? Ficou conhecida como Maria Turra. Sim. De onde é que veio este nome? Esse nome veio através de um desertor português, que era da Madeira. Eu resolvi entrevistá-lo. E ele, quando chegou ao estúdio, olhou para mim e disse: a senhora que é Maria Turra, mas a senhora é portuguesa. Eu disse: veja lá bem para mim, eu não sou portuguesa. Ele disse: ai não, a senhora é portuguesa, a senhora que é Maria Turra. Eu disse: assim é que vocês me chamam. Foi assim que eu fiquei a saber que era Maria Turra. A entrevista com o jovem era muito jovem. Não cheguei a pôr porque achei que não devia. Eu disse-lhe assim: imagina que um país estrangeiro invadia Portugal. E claro que tu ias defender a tua terra. E ele disse: eu ia defender a Madeira. A ver, ela era analfabeto, um jovem. E então eu resolvi não pôr isso na rádio, que achei que era tão triste que não pus. Agnello Regala, ministro da Comunicação Social na República da Guiné-Bissau, também ele, combatente da liberdade da pátria, foi locutor e redator da Rádio Libertação. Agnello Regala, como era ouvida Amélia Araújo? Era Amélia Araújo e Joaquim Londim Monteiro. Eram os dois elementos mais fortes da Rádio Libertação, que emitia em língua portuguesa, em crioulo e nas diversas línguas nacionais. Balanta, Mancanha, Manjaco, Fula e outros, porque as mensagens eram dirigidas aos diferentes elementos do nosso xadrez étnico-cultural que existia. Mas, de facto, Amélia Araújo deixou marcas terríveis. O chamar-lhe a Maria Turra era um bocado, quer dizer, não era uma ofensa. Eu penso que era um elogio e que mostrava, de facto, a preocupação que ela constituía, através da sua voz, através das mensagens que divulgava, uma combatente extremamente forte e aguerrida. Porque pode-se pensar que, de facto, o combate, a luta, é daquilo que se dizia. As pessoas que estavam na frente de combate, esses eram os verdadeiros combatentes. Mas a grande verdade é que era a miscelânea das diversas frentes, aqueles que estavam na frente de combate, aqueles que estavam na frente da educação, aqueles que estavam na componente de mobilização e de sensibilização, que era a comunicação social, eram elementos, de facto, fundamentais. Qualquer uma dessas peças que falhasse, a luta poderia estar comprometida. E o peso da palavra, o peso das mensagens que eram transmitidas era extremamente forte e, pronto, deixaram marcas indeléveis no processo de luta de libertação nacional. Talvez não se dê a importância que se deveria ter dado a esse sector, mas foram ações heroicas. A rádio desempenhava um papel importante na desmistificação da política de sorriso e sangue que era praticada pelos colonialistas. Como é que era visto este instrumento político da luta e que importância que ele teve? Olha, a importância era tão grande que Cabral dizia que a Rádio Libertação era o canhão de boca do PAIGC. Por aí já pode ver a importância que tinha, porque
Nós levávamos aos nossos camaradas que estavam nas frentes de combate informações sobre o que se passava numa das frentes. E isso encorajava-os a fazer a sua luta. Outra coisa que eu achei que era importante é que nós transmitíamos não só em português, mas em todas as línguas principais da Guiné. Crioulo, balanta, mandinga, fula, etc. Mas o crioulo teve importância porque passou a ser a língua de unidade nacional. E eu acho que foi uma forma de união dos povos da Guiné, o crioulo. A luta estava organizada em 4 frentes: diplomática, clandestina, militar e as zonas libertadas. Estas últimas implicavam o envolvimento dos militantes em diferentes áreas de intervenção, como saúde, informação, defesa popular, educação ou cultura. Depois de uma década de luta, a 24 de setembro de 1973, a Rádio Libertação registava em Lugajol, no setor do Boé, e para o mundo inteiro, e para a história, o ato solene e da proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau pela Assembleia Nacional Popular. Amélia Araújo gravou esse momento, esteve lá, presenciou na primeira pessoa. Que memórias guarda deste dia histórico? Foi um sentimento de grande satisfação, mas ao mesmo tempo de uma grande tristeza por Cabral não estar presente. Ele que foi o arquiteto de tudo isso, não estava presente no dia da independência da Guiné-Bissau. Isso foi muito doloroso para mim e para todos os meus camaradas que estavam lá presentes. Também para si, enquanto voz da Rádio Libertação, sentiu de alguma forma que era o culminar dessa missão que a rádio tinha cumprido? Eu acho que sim. Nós tínhamos acabado de libertar a Guiné. Portanto, já não fazia sentido a Rádio Libertação. O nome da rádio tinha-se cumprido, no fundo? O nome da rádio tinha-se cumprido. Com êxito. No caso de Cabo Verde, foi diferente. Apesar do país registrar um expressivo legado da literatura dos nativistas e claridosos, com tudo o que isso implica na matriz cultural e identitária, a oposição política ao poder colonial foi pouco visível. A situação só se alterou com as primeiras manifestações das estruturas clandestinas do PAIGC e algumas manifestações populares. O rápido desenvolvimento da luta político-militar na Guiné-Bissau contrastava com o que se passava em Cabo Verde, também pelo facto de aqui não ter existido conflito armado. Após o 25 de abril, a consciência política cabo-verdiana pôde finalmente exprimir-se. Decorridas as negociações com Portugal, é o PAIGC que legitima o seu poder, e a 5 de julho de 1975 é proclamada a independência de Cabo Verde sob a égide de um partido binacional, força política e dirigente do Estado e da sociedade em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Amélia Araújo também presenciou a proclamação da independência de Cabo Verde. Como é que recorda esse momento? Quando cheguei a Cabo Verde, em 75, que eu fui assistir à independência de Cabo Verde, eu vinha da Guiné, e fiquei apavorada. Eu cheguei ao Sal e parecia que eu estava numa paisagem lunar. Não havia nada. Depois, quando viemos para a praia, um camarada nosso, João Pereira, levou-nos a dar um passeio ao interior ao interior da praia, de Santiago. Eu lembrei-me do meu pai, que o meu pai costumava contar das histórias da fome. E eu vi campos a perder de vista,
com plantações de milho e feijão, tudo seco. Tudo seco. Aí eu não aguentei, lembrei-me do meu pai e chorei. E eu disse, será que nós vamos ser capazes de mudar isto tudo? Eu acho que fomos. Eu acho que fomos. Rosário da Luz, filha de pais cabo-verdianos, aos 10 anos já tinha vivido em 3 mundos ideológicos radicalmente diferentes: Portugal salazarista, Cabo Verde independentista e Estados Unidos pós-capitalista. Herdeira dos valores de uma família nacionalista e revolucionária, constrói um discurso crítico da cena cabo-verdiana. Depois de ter participado regularmente enquanto analista na televisão de Cabo Verde e cronista no Expresso das Ilhas, encontra atualmente nas redes sociais um espaço de liberdade e de intervenção pública. Rosário da Luz, onde é que estava a 5 de julho de 75? No estado da Várzea. Estava no estado da Várzea. Eu tinha 7 anos, nós tínhamos regressado de Portugal. O meu pai fez parte do governo provisório, do governo de transição, como era chamado, até julho de 75. Ele foi ministro da Economia e depois foi o primeiro-ministro das Finanças do Estado Independente de Cabo Verde. O que é que isso significa? É que eu fiz parte muito cedo de todo, desde Portugal, do 25 de Abril. Nós viemos pouco tempo depois do 25 de Abril, das manifestações, de toda aquela energia em torno da independência. E apesar de ainda não saber muito bem os detalhes do que se passava, eu tinha noção exata da importância e da grandeza da coisa. O meu país ia ser um Estado independente. O que é que se conquistou nessa data? A independência? A liberdade? As duas coisas? Abriu-se o caminho para a outra? A soberania, foi certamente. Independência, nós podemos discutir que ainda não a conquistamos, porque parte do que é ser independente é sustentarmos-nos. E se nós retirarmos as ajudas públicas a Cabo Verde não se sustenta. Portanto, conquistamos a dependência, isto é discutível. Em 40 anos ainda não conseguimos conquistar a independência económica. Conquistamos a liberdade. Os primeiros 5 anos da Primeira República definem exatamente que tipo de liberdade é que foi conquistada. Foi uma liberdade associada a um Estado muito repressivo em certos aspectos, principalmente naquilo que toca a informação, principalmente naquilo que toca a liberdade de expressão. Mas, por outro lado, foi conquistado um mundo. Amélia Araújo, depois das independências de Cabo Verde e Guiné-Bissau, os povos destas duas nações foram livres? Eu penso que sim. Foram livres. Foram livres de seguir o seu próprio caminho, cada um deles. Temos que ver o contexto em que isso tudo aconteceu. A época em que tudo isso aconteceu. Porque eu acho que conquistamos a liberdade, sim, senhor. É verdade que havia algumas reticências em relação, por exemplo, à comunicação social e isso. Mas isso a gente foi aprendendo, porque, afinal de contas, nós vinhamos do mato para dirigir um país. Liberdade total, quem tem? Onde é que há? Onde é que existe? Não sei. Não creio que haja liberdade total. Mas vontade de liberdade todo mundo tem. E vamos procurando até chegar lá. Se é que algum dia há de haver liberdade total para todo mundo. Não é? É isso que eu posso dizer. Amélia Araújo foi a voz da Rádio Libertação, uma rádio que encerra no seu nome aquela que era, no fundo, a causa da vossa luta, a liberdade face à opressão do colonizador. Sentia-se livre durante esse período de luta? Claro. Claro que me sentia livre. Sentia-me livre porque nós éramos todos livres ali. Naquela situação de luta, éramos todos livres. A libertação chegou antes da liberdade? A libertação política chegou antes da liberdade. A liberdade nunca chegamos a conquistá-la completamente, porque eu acho que, pelo menos na humanidade até hoje,
Desaparecidas todas as barreiras constitucionais e todas as barreiras sociais, restam as barreiras pessoais, individuais à liberdade. Portanto, é um processo. Mas a libertação política chegou. A liberdade, o problema aqui, eu acho que é importante focar, é que enquanto o PAIGC e pessoas como Amélia Araújo estavam engajadas numa luta de libertação nacional, eles eram denominados terroristas pelo poder colonial. Isto para tentar perceber o nível de marginalidade. Muita coisa muda, tudo se transforma em termos de liberdade quando esta ideologia é transportada para um Estado. Portanto, há uma enorme diferença entre uma corrente de libertação política e um Estado já libertado e com a sua hierarquia e com a sua agenda cultural e ideológica. Aí nem todo mundo se sentia livre. Nem todo mundo se sentia livre porque nem todo mundo estava lá por opção engajado com aquele objetivo. E já que falamos de liberdade, regressamos a Gnel Regala, que também tem uma ideia do que é a liberdade de hoje em dia e do que era a liberdade do período histórico de pós-independência. Toda a gente sonhava com a liberdade. E toda a gente sonhava com um país independente. As promessas que foram feitas foram muitas. Infelizmente, as que foram cumpridas, nem tanto. E eu digo muitas vezes que aquilo que aconteceu é que acabamos todos por trair um pouco aquilo que eram os sonhos e as esperanças dos nossos povos. Não o digo com mágoa porque a luta continua e eu penso que nós tínhamos a obrigação de ter feito muito mais, de não nos deixarmos obrigar pelas riquezas, pela ostentação, que infelizmente muita gente considerou que, acabada a luta, também tinham direito às mordomias e esqueceram-se das promessas que foram feitas. Daí termos traído todos um pouco. O sentido revolucionário, progressista, perdeu-se um pouco com as independências. Os interesses acabaram por se sobrepor às ideologias e estamos aí. Rosário da Luz, em que medida é que a liberdade se transforma quando a ideologia é transportada para um Estado? Os Estados repressivos tradicionais matam, torturam, aprisionam as pessoas sem qualquer culpa formada. O Estado de Cabo Verde foi um Estado extremamente autoritário. O PAIGC era a força dirigente da sociedade e determinava o discurso social, aquilo que era permitido, o discurso informativo, o discurso científico. Mas Rosário, hoje em dia pouca gente se refere a esse momento com a frieza com que o fez. Estamos, no fundo, a falar de 15 anos de governação sob a égide de um partido único que se consolidou através de uma quase superestrutura jurídico-política com mecanismos de controle social. Este pragmatismo com que analisa a época histórica não tira, de certa forma, a grandiosidade ao momento? Determinadas pessoas, principalmente para as cliques que têm um interesse direto nas narrativas independentistas. Essa grandiosidade só pode ter um guião. Essa grandiosidade não pode ter vozes dissonantes. Eu lembro-me quando nós viemos para São Vicente, as paredes eram pichadas de coisas tipo cachorro de dospé, que era o pessoal da União Democrática de Cabo Verde, nomeadamente a UDC, o CID, que eram formações que discutiam a forma como Cabo Verde deveria ser independente. Cabo Verde era um país que era considerado inviável e muita gente tinha um medo enorme da independência, porque significava o fim da proteção de Portugal, por mais falhada que esta fosse, mas era alguma segurança psicológica. Portanto, eu vi que a narrativa de independência fez um bulldozer desta gente, tirou-os completamente do caminho em termos simbólicos. Portanto, essa grandiosidade é uma coisa que muitos acham que deve ser protegida, mas já foram 40 anos.
Rosário da Luz, esta música que ouvimos fala de coisas de que se falava um pouco à época em que ela foi gravada, uma música dos anos 80. Pois. Fala de democracia, fala de enquanto eu tiver a minha boca e a minha língua eu falarei. E isto caracteriza um bocado o tipo de Estado autoritário que se vive em Cabo Verde. Porque estamos a falar de um conjunto extremamente conhecido, Bulimundo, foi responsável pelo renascimento da cultura de Santiago, do batuque e da tabanca na música popular. Aquilo que tinha sido antes humilhado, tabanca que até subia para a praia, não subia ao platô, à habitação das classes privilegiadas, a tabanca de repente e o batuque passaram a ser elementos centrais da música popular cabo-verdiana. E o Bulimundo era um grupo extremamente mediático para a época. Portanto, não teria passado despercebido, mas passou. Nos anos 80 falava-se, talvez, se não pela primeira vez, seria uma das primeiras vezes em que se falava com mediatismo de questões como a democracia e a capacidade de pensar pela própria cabeça, mas o verdadeiro movimento que levou à instalação de uma democracia em Cabo Verde chega mais tarde. Em que momento é que as coisas começam a mudar e em que se percebeu que o sistema de partido único estava esgotado? Eu acho que não foi internamente. Esta percepção não surgiu internamente, surgiu como parte de um movimento internacional. Ao longo da década de 80, a posição política de Cabo Verde era uma posição não alinhada. Portanto, mantinham-se relações com ambos os lados da Guerra Fria. Em termos do movimento não alinhado, nós tínhamos cooperação e donativos, não só do bloco americano, mas como do bloco soviético. Esses blocos começaram a desaparecer. E quem são os novos doadores? Os novos doadores são as instituições marcadas pelo liberalismo nos Estados Unidos, o Banco Mundial e o FMI, e esses novos doadores têm interesses estabelecidos em economias liberais, capitalistas, com um setor empresarial forte e uma Constituição democrática. As eleições de 91 deram origem a um novo situacionismo. Mudou o partido político à frente dos destinos do país. Mudou mais alguma coisa? Mudou a própria Constituição da República. Não, quando eu digo que nós temos que desconstruir e saber exatamente o que foi conquistado, não é que as mudanças não tenham sido cataclísmicas, foram. Aquilo que me possibilita... Cataclísmicas é uma palavra forte. É uma palavra forte e é ponderada. É uma palavra ponderada. Aquilo que aconteceu com a independência, a possibilidade de nós construirmos uma narrativa local, com prioridades locais, nomeadamente a erradicação da fome. E aquilo que aconteceu em 91, o fim do Partido Único, o início de uma sociedade plural, provocaram mudanças cataclísmicas na sociedade cabo-verdiana. E quando essa insegurança se confronta com a necessidade de desconstruir certas histórias que lhe dão segurança, a independência foi ganha com heroísmo, a independência foi ganha com esforço, a democracia foi ganha com o esforço cívico do cabo-verdiano. Quando nós nos confrontamos a nossa insegurança com as narrativas que nos dão segurança, há um certo stress. Mas é preciso ultrapassá-lo, é necessário ultrapassá-lo. Todas as sociedades têm que ultrapassar as suas narrativas de origem. Essa liberdade de pensar, essa liberdade de expressão que foram aquelas que terão ficado por conquistar no pós-independência, conseguiram-se quando? Essa liberdade de expressão ainda não se conseguiu, eu acho. Eu sinto isso na pele pela minha atividade. Eu não posso dizer que eu fosse corrida da televisão, mas depois de algumas intervenções polémicas do lado dos poderes políticos estabelecidos, eu fui desconvidada. O que é que isso significa? Significa, por um lado, que o Estado de Cabo Verde ainda convive muito mal com opiniões divergentes. Por outro lado, significa que o cidadão cabo-verdiano, a cidadã cabo-verdiana, já conquistou espaço suficiente para falar sem ser perseguida. Portanto, aquilo que foi conquistado foi imenso. Agora falta conquistar a convivência cultural com a dissensão e com a democracia. Ainda permanece a ideia que ou estás comigo ou estás contra mim? Não pode haver um meio termo? Cabo Verde não é só um sítio politizado, é um sítio
partidarizado, altamente partidarizado. Mas temos que perceber também como é que as pessoas voluntariamente se autocensuram, precisamente para não deixarem de ser convidadas para as coisas, precisamente para não deixarem de ter trabalho no Estado, porque o Estado monopoliza a economia. Nós temos que perceber as dificuldades da democracia, da liberdade de expressão cabo-verdiana, na ótica de que o Estado continua a ser o principal agente económico. Quando não for, isto vai mudar radicalmente. Uma certa cultura assistencialista que ainda persiste, em particular em alguns setores, é um limite, é um entrave ao desenvolvimento de algumas das liberdades? Absolutamente. Cabo Verde fala de liberdade de expressão, mas o que nós precisamos é de uma revolução económica que potencie essa liberdade de expressão, porque as pessoas deixam de ser empregadas pelo Estado e passam a ser empregadas de privados. E as circunstâncias internacionais não empurram o país para essa mudança, à semelhança do que aconteceu noutros períodos históricos, na independência, na chegada da democracia? Nós estamos, de facto, num momento internacional também ele bastante. Estamos a ver o que está a acontecer na Europa pós-crise, na Grécia, em Espanha, em certa medida em Portugal. Estamos a ver uma nova relação com a política, uma nova relação com a democracia representativa que o povo já começou a ver como algo de corrupto, como servidor de interesses corporativos. Eu acho que o que vai afetar radicalmente o governo de Cabo Verde, o Estado de Cabo Verde, em termos de fora, em termos de dinâmica gerada de fora, vai ser a redução inevitável, dramática e inevitável da ajuda externa. Vai obrigar o Estado de Cabo Verde a repensar a sua ideologia económica e vai obrigar o Estado de Cabo Verde a financiar-se de outra forma, nomeadamente com investimento privado. Mas eu acho que antes disto acontecer, nós vamos entrar em ruptura. Rosário da Luz, escrever a história ou contar a história do período imediatamente após a independência é um exercício difícil de fazer ainda hoje. Passaram pouco mais de 4 décadas. A história nunca pode ser escrita por quem a viveu. Eu acho que sim, que é um exercício extremamente difícil. A independência nacional não foi batalhada cá, foi batalhada no exterior, na diplomacia e nos matos da Guiné-Bissau. Portanto, ela foi importada, quase culturalmente importada, simbolicamente importada para Cabo Verde. O cabo-verdiano não a tinha vivido. O guineense sentiu a guerra e mesmo a libertação. Ele foi beneficiar da Rádio Conakry, ele foi beneficiar das escolas do mato, ele foi beneficiar de serviços de saúde imediatos antes da independência. Ele já tinha sido administrado pelo PAIGC antes de 74, 75. Cabo Verde não. Cabo Verde, o PAIGC foi uma importação simbólica e, enquanto tal, ela teve que ser feita de forma extremamente intensa. O mato teve que ser romantizado, os heróis tiveram que ser romantizados. E o que acontece é que reescrever esta história agora vai mexer num conjunto de interesses estabelecidos. Interesses de homens velhos, interesses de homens que estão preocupados com os seus legados, interesses de revolucionários e revolucionárias que agora têm 80 anos e que não querem ver a história reescrita depois deles. É uma questão, reescrever essa história é difícil de facto. Eu acho que aquilo que Cabo Verde precisa agora é perceber o seu processo histórico, independentemente dos traumas que o autoconhecimento traz, independentemente da discussão de certas temáticas, como, por exemplo, uma das temáticas que vigoram é a relação de Cabo Verde com a África. Porque nunca ninguém a pensou de forma pragmática. Nunca ninguém a libertou da alegada grandiosidade do panafricanismo independentista. Portanto, a nossa sobrevivência cultural depende de questionar coisas que antes não eram questionadas. Rosário da Luz, atrás de si, neste caso, temos um dos posts que publicou na sua página, onde ao longo dos últimos meses tem feito análise e a desconstrução, definida como o seu desporto favorito. Este post é posterior à campanha eleitoral e levanta uma série de questões, precisamente a propósito deste documentário. Eu selecionei 3 perguntas, daquelas muitas que estão ali feitas, e a primeira é esta: o que é que significa para si liberdade de expressão?
Liberdade de expressão significa não só o poder de dizermos aquilo que nós queremos dizer, mas de pensar de forma verdadeiramente independente. Não significa apenas discordar, mas refletir. Liberdade de expressão é, na realidade, informação para reflexão. Não é apenas o direito legal e constitucional à expressão, é também o direito estrutural, digamos, à informação. Pensar pela própria cabeça. O que significa? Isso mudou muito de significado. Pensar pela própria cabeça significa também estar livre de imposições ideológicas e simbólicas que nos condicionam o pensamento. Pensar pela própria cabeça significa questionar com liberdade se somos ou não somos africanos, sem que a definição de não ser africano traga uma carga simbólica negativa. Pensar pela nossa própria cabeça significa que quando dizemos que o processo de democratização não teve lugar internamente, que nós não sintamos ofendidos com o facto de não ter sido invenção nossa. Não. Pensar pelas nossas próprias cabeças significa, de facto, ter informação e liberdade de reflexão, muito mais do que liberdade de expressão. Eu prefiro ter informação para pensar a ter o direito de falar, na realidade. Do que é que nunca abdicaria? Desse direito, dessa liberdade de pensar. É isso que eu não seria, acho, capaz de abdicar. A sua participação nas redes sociais, os textos que escreveu para o jornal, o comentário político que fez na televisão pública, é participação política? É uma forma de intervenção política? É uma forma de intervenção política apartidária. De política apartidária. Tudo é político, na realidade. O meu posicionamento ideológico, de género, o meu posicionamento social, cívico, cultural é político. Mas só que o objetivo não é eleitoral. O objetivo é informacional. Ao longo desta conversa falamos de muitas lutas. A luta da independência, a luta da democracia, a luta pela liberdade. De que lutas precisamos hoje? De que canhões de boca ainda precisamos? Precisamos do canhão da desconstrução. Nós estamos sobre o jugo de construções simbólicas antigas, estas todas que temos estado a falar. A luta que nós precisamos de fazer agora é a desconstrução. Porquê que nós temos que ser africanos? Era útil ser africano em 74. Era ideologicamente, psicologicamente útil, era culturalmente útil. Obrigou-nos a questionar o domínio europeu que não era questionado. Mas agora nós temos que questionar isso também. Nós temos que fazer da nossa história uma sucessão de questões. Nós temos que fazer da nossa história uma sucessão de desconstruções. A nossa luta agora vai ter que ser informacional. Amélia Araújo, Rosário da Luz, muito obrigado por terem vindo hoje ao Canhão de Boca. Thank you.